Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Sara Arinana. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Bem, na nossa aula, olha aí o título, Estou grávida! E agora? Nós vamos falar sobre mecanismos reprodutivos, fecundação, gestação e parto. Vamos lá, vamos aprender aí sobre o nosso assunto. Bem, queridos, vamos conhecer biologicamente como uma mulher fica grávida, como é que acontece a geração desta nova vida. Bem, é necessário para que tenha uma nova vida uma célula, melhor, duas células chamadas de gametas ou células reprodutivas. Nos seres humanos, as células reprodutivas masculinas são chamadas de espermatozoide. Já as células reprodutivas femininas, né, ou gameta feminino, são os ovócitos. Os espermatozoides, eles são produzidos no sistema reprodutor masculino, né? Especificamente, os espermatozoides são produzidos nos testículos e amadurecidos nos epidídimos, ok? E os meninos, eles começam a produzir espermatozoides na puberdade e permanecem toda a vida os meninos vão produzir espermatozoide. Já as meninas, elas vão, né, aí está amadurecendo seus ovócitos. Por que, professora, amadurecendo? Porque as mulheres já nascem com todas as suas células reprodutivas, mas elas vão começar a ser amadurecidas também na puberdade. E são os ovários que vão amadurecer os ovócitos. Bem, queridos, vamos ver com mais carinho aqui os nossos ovários. Olha aí, nós temos o sistema reprodutor feminino. Aproximando, nós temos aí um ovário. Nesse caso, o ovário direito. As mulheres têm dois ovários, o direito e o esquerdo. Lembra que eu falei para vocês que é aqui nos ovários que vai acontecer o amadurecimento, a maturação do ovócito. Vamos ver essa liberação do ovócito. Olha aí, opa, olha aí o ovócito saindo. Gente, no momento em que o ovócito sai, observa que ele foi lá para a tuba uterina, tá bom? Esse momento é chamado de ovulação. É necessário que a mulher esteja com o ovócito liberado, gente, para que o espermatozoide encontre esse ovócito. Bem, queridos, eu sei que são muitas palavras novas, não é? Vamos fazer um pequeno resumo de tudo isso que a gente já falou? Olha aí, gente, alguns conceitos para você fixar bem. Gametas. Os gametas são células reprodutivas, tá bom? Nós temos dois tipos de gametas, estamos falando de seres humanos, tá? Nós temos o espermatozoide, que é o gameta masculino ou célula reprodutiva masculina. Nós temos o ovócito, célula reprodutiva feminina, tá? E nós temos também a ovulação, outro conceito importante, que é a liberação dos ovócitos em um dos ovários. Bem, agora a gente vai focar nos processos biológicos que são necessários para que a mulher fique grávida. Primeiramente, é necessário que tenha a união do gameta masculino com o feminino. Esse processo é chamado de fecundação. Fecundação é a união do gameta masculino com o feminino. Bem, gente, mas como é que os espermatozoides que são produzidos lá nos testículos e amadurecidos no epidídimo, eles vão chegar até o ovócito? Bem, na relação sexual, o homem libera o seu sêmen. O sêmen ele é composto por espermatozoides e alguns líquidos ali também que são produzidos. Gente, são em torno de 80 a 300 milhões de espermatozoides no sêmen. Então, é muito espermatozoide. Tudo isso para que um deles chegue até o ovócito.
Bem, aqui, gente, depois que os espermatozoides foram lançados lá no colo do útero, no momento da relação sexual, eles vão então em busca aqui, ó, de um ovócito. Para quê? Para que aconteça a fecundação. A fecundação, como a gente disse, é a união entre o gameta masculino e o gameta feminino. No momento, então, que nós temos a fecundação, né, gente, a gente vai começar a observar aqui no nosso processo, nós vamos ter a formação de uma única célula. Vamos dar uma olhada, então? Olha aí, gente, nós temos o zigoto. Observa que esse zigoto ele começa a se dividir, isso mesmo, de uma célula para duas, de duas para quatro, de 4 para 8 e assim sucessivamente. À medida que esse zigoto ele está se dividindo, ele também então vai sendo conduzido lá pela tuba uterina, olha aí, e ele vai até o útero. Por quê? Porque vai acontecer esse processo aqui, ó, chamado de nidação. A nidação é implantação aí, ó, já chamamos de embrião no útero. Bem, queridos, nós temos outro conceito importante, nidação. Nidação é implantação do embrião no útero. Anote. Bem, depois que aconteceu a nidação, o útero e o embrião vão formar algumas estruturas chamadas de anexos embrionários. Elas só vão se desenvolver no período da gravidez. Vamos dar uma olhada quais são elas. Nós temos aí o córion ou córeo também, que é uma membrana que vai envolver os demais anexos embrionários. Temos também o âmnion. O âmnion ele é uma outra camada, né, uma membrana. Dentro dessa membrana vai ter um líquido, o líquido amniótico. O líquido amniótico serve tanto para evitar o ressecamento quanto proteger o embrião aí, ó, de choques mecânicos. Temos também a famosa placenta, né? A placenta ela vai realizar as trocas gasosas e nutrientes entre a mãe e o embrião ou o feto. E por fim, nós temos também, olha, o cordão umbilical. O cordão umbilical ele liga o feto e até a placenta. Bem, queridos, eu sei, né? São muitos nomes novos, é importante que você anote, tá? Olha aí, vamos fazer uma outra pausa para você organizar as ideias. Nós temos aí, ó, fecundação, lembra? A união dos gametas, o gameta feminino com o masculino. A fecundação, gente, ela acontece lá na primeira parte das tubas uterinas. Nós temos também o zigoto. Depois da fecundação, vai ter a formação de uma única célula, chamada de zigoto. E aí o zigoto ele vai começar a se dividir, nós já vamos chamar de embrião. Esse embrião, então, ele vai se deslocando e lá pelo 7º dia ele vai se implantar no útero num processo chamado de nidação. Após a nidação, o útero e o embrião vão formar os anexos embrionários. Gente, eu tenho falando embrião e depois feto, né? Porque é importante que a gente tenha isso também em mente. A gente chama de embrião da primeira até a 8ª semana. E a partir da 9ª semana, nós temos o feto. Bem, queridos, vamos dar uma olhada no desenvolvimento embrionário. No finalzinho acontece um processo chamado de organogênese, que é a formação aí de órgãos. E aí, lá na 8ª semana, o bebê vai ter uns 3 centímetros, tá? O embrião ainda, 8ª semana, tá? Embrião, ok? Mais ou menos o tamanho de um apontador. E aí, então, gente, no 3º mês ou na 9ª semana, a gente já vai ver a formação de alguns órgãos, como esqueleto, né? Pés, mãos e outros órgãos internos. No 4º mês, né? No 4º mês, a mãe aí, ela já vai poder ir ao médico para sabe para quê? Para descobrir qual é o sexo do bebê. Se vai ser menino, se vai ser menina. Guardar essa informação, quem sabe aí puxar revelação. E aí, gente, no próximo mês, que é o 5º mês, né? O bebê ele já pode ter sensações, né? Ele já pode ouvir, né? A mãe já sente o feto ali mexer, é uma emoção muito grande para a mãe. E no 6º mês? No 6º mês, esses movimentos são percebidos com mais intensidade, tem o desenvolvimento do sistema nervoso, dos pulmões, ok? Até chegar o momento ali, não é que ele vai ter mais ou menos em torno de 50 centímetros e tem os 2,5 kg a 4 kg para acontecer o quê? Para acontecer o parto. O parto ele pode ser normal. Quando ele tem, né, o feto tem essa saída e o bebê tem a saída pelo canal vaginal, a gente tem o parto normal. Mas o parto também pode ser
cesárea, né? O parto cesárea, então, é uma cirurgia em que vai se fazer uma incisão ali, um corte, não é? No abdômen da mulher. E o bebê ali, né, com a ajuda do médico, ele vai ser então retirado. A mulher, ela tem essa opção, tá, gente, de saber qual é o melhor parto dela e escolher ali com o seu obstetra qual vai ser o melhor parto para ela. Bem, queridos, olha aí, nós temos exemplos de família, professora Juliana, professora Márcia com os seus filhos, tudo é muito lindo, muito bonito, mas se você viu essa aula e viu que não está preparado para ser pai ou para ser mãe, eu sugiro fortemente que você veja a aula do professor Virgílio Guedes, que é sobre métodos contraceptivos. Gente, eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Vamos continuar aprendendo no nosso Aplicando. Vamos ver então a nossa questão do Aplicando. Olha aí, uma questão da UEA 2018. Alguns anexos embrionários permitiram aos vertebrados a conquista do ambiente terrestre. Esses anexos apareceram provavelmente nos ancestrais dos répteis e permanecem nas aves e nos mamíferos. Assinale a alternativa que apresenta um desses anexos e sua função. Então, olha aí, gente, vamos fazer, né, a relação correta. Vamos lá, vamos ver. Letra A, placenta, cuja função é proteger o embrião contra choques mecânicos. Saco vitelínico, cuja função é realizar as trocas sanguíneas entre a mãe e o embrião. Âmnio, cuja função é evitar o ressecamento do embrião. Córeo, ou córion também, tá, gente? Cuja função é reservar excretas. Qual você acha que é a alternativa correta? Bem, gente, aquela que faz a relação corretinha aí, nós temos a letra C, o âmnio, cuja função é evitar ressecamento do embrião, exatamente porque ele vai ter ali, ó, o líquido amniótico. Vamos dar uma olhada no nosso comentário para fixar ainda mais. O âmnio, ou bolsa amniótica, contém o líquido amniótico que, além de proteger contra choques mecânicos, evita o ressecamento do feto. Bem, queridos, feito isso, vamos para as nossas considerações finais. Queridos, nós temos o nosso mapa mental aí, né, sobre reprodução humana. Lembra, nós vamos começar aí com a fecundação, que é a união dos gametas. O gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o ovócito. Após essa união, nós temos então a formação do zigoto. O zigoto aí é a primeira célula, nossa primeira célula. O zigoto ele vai começar a se dividir e aí vai formar o embrião. Mas lembra que o embrião é da primeira até a 8ª semana, tá bom? O embrião, então, ali pelo 7º dia, ele vai se fixar ali, vai se implantar no útero, processo conhecido como nidação. Após a nidação, nós temos a formação dos anexos embrionários. Os anexos embrionários, né, gente, a gente viu ali, o córeo é a membrana que vai ali circundar os demais anexos. Nós temos o âmnio é uma membrana. Dentro dessa membrana, nós vamos ter o líquido amniótico que vai proteger contra o ressecamento, vai proteger também ali de choques mecânicos. Nós temos a placenta. É a placenta que vai fazer a função ali, ó, de troca gasosa entre a mãe, não é, e o seu filho, e também ali vai ter a troca de nutrientes, ok? E nós temos, por fim, o cordão umbilical. O cordão umbilical que vai fazer a ponte, né? Vai ali ligar a placenta até o feto. O feto, não é? Tá ali se desenvolvendo, a gente sabe que é a partir da 9ª semana, ok? E a mulher, então, vai, né, quando chegar no tempo ali, o feto estiver lá pela 40ª semana, já tiver mais ou menos, né, ali com 50 centímetros, entre 2,5 kg a 4 kg, vai chegar então o momento do parto. O parto, ele pode ser normal, quando acontece ali a saída, né, do bebê pelo canal vaginal, ou ele pode ser também cesárea. A cesárea, então, ali vai acontecer uma cirurgia. Bem, queridos, lembre-se, vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal e também nos siga nas redes sociais, @Contraturno Digital. Espero que os senhores tenham aprendido bastante sobre reprodução humana e até uma próxima!